Você sabia que tudo que você faz ou você fala está sendo registrado diante de Deus? Fique comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou te passar algo muito importante. Eu sou o pastor Moisés Campos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Em Malaquias capítulo 3, verso 13 até o verso 18, o povo se queixou de que o Senhor não se importava com os pecados da nação. Aqueles que praticavam o mal e a injustiça pareciam escapar, ou seja, passar desapercebidos, e assim muitos se perguntavam por que deviam então servir ao Senhor e viver de modo justo, quando o mal parecia ficar impune. Agora, se você ler o capítulo 3, os versos 14 e 15, você vai entender que a queixa apresentada pelo povo dizia: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então a pergunta do povo era: por que os justos muitas vezes sofrem e os ímpios prosperam? No verso 16, o Senhor responde o seguinte: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O Senhor mostrou que existe um livro, que existe um memorial, no qual são registrados os atos dos que temem a Deus. Um dia os fiéis serão poupados da destruição e serão considerados o tesouro especial de Deus. Então aparecerá a diferença entre o justo e o perverso, para mostrar que o mesmo no sofrimento do justo consegue extrair a paz e a fidelidade e a confiança ao Senhor seu Deus. Neste mundo onde há tanta injustiça, é fácil questionar se um dia a justiça será feita de fato. A mensagem de Malaquias aqui, no entanto, é que Deus sabe de todas essas coisas e Ele recompensará os que são fiéis a Ele. Deus irá recompensar a todos que são fiéis. No mundo cercado de ofertas que contrariam os preceitos bíblicos, precisamos de fato, mais do que nunca, se manter limpos e puros. A expressão memorial escrito, que vemos na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, ou livro como memorial, na versão NVI, mostra que as seguintes passagens ensinam sobre os livros de Deus, nos quais são registrados os nomes e as ações de cada pessoa. Observe que Êxodo capítulo 32, verso 32, fala sobre isso. Vamos ao texto. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. A ideia aqui, gente, é de levantar um altar, é de levantar algo para memória, para lembrança, de que fique marcado, de que fique registrado tudo o que aconteceu. No Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Um outro texto interessante sobre essa questão de memorial, de marcar, de ser anotado, é o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 até o verso 15, que diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um,
segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Infelizmente, muitos não serão achados no livro da vida. A única maneira é através de Jesus, do arrependimento, da confissão dos pecados, para que tais pessoas sejam então, de fato, encontradas, o seu livro, o seu nome escritos no livro de Deus, no livro da vida. Existe um plano de salvação que depende da nossa aceitação para ser cumprido, das nossas obras que serão registradas, das nossas palavras que serão anotadas. Lembrando que não obras para salvação, mas porque somos salvos, estas obras determinam as nossas ou a nossa recompensa. Existem vários livros. O mais importante deles é o livro da vida. E quem não for achado nesse livro, esse sofrerá a morte eterna. A conclusão é que, como pecadores, tudo o que podemos fazer é suplicar sua justiça, clamar por suas obras, clamar por suas promessas de perdão pelos pecados por nós cometidos. Depois, então, confiando nos méritos de Cristo, que morreu para que eu vivesse, sabendo que no fim a nossa única esperança está depositada na sua graça. Se colocarmos a nossa fé, se colocarmos a nossa esperança em nós mesmos, com certeza nos decepcionaremos. Mas se colocarmos nele a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança, com certeza alcançaremos a vitória. Em Mateus capítulo 12, a partir do verso 33, Jesus estava ensinando sobre a árvore e seus frutos. E no verso 37 ele diz algo interessante. Vamos ao texto. Porque por todas tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, o texto sagrado também diz: porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por esta razão, meus amados, precisamos ter o cuidado com o que falamos, o cuidado com a nossa língua, que é um membro tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão forte, tão poderoso, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Tanto pode dar a vida, como também pode tirar a vida. Tanto pode justificar, como também pode condenar. Inclusive, tenho um vídeo aqui no canal intitulado Língua Mentirosa. Acho que vale a pena você dar uma olhada. Então, aí para você a nossa explanação sobre o livro do memorial. Espero que tenha gostado. E vai aí uma dica para você. Cuidado com o que você fala. Muito obrigado pelo seu carinho, o carinho da sua amizade. Você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e lembrando que toda semana a gente tem um vídeo novo aqui no canal para você. Fique com Deus, um beijo no seu coração, tchau, shalom, naim lehakir, lehitraot, sheririe lehayontov, nitrae, shavua rabá.